Para você que convive com diabetes, me responde a seguinte pergunta: você se sente uma pessoa doente ou que tem uma doença? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. A forma como você se coloca nessa situação faz toda a diferença, e a Elaine Rosa, que é minha amiga psicóloga que convive com diabetes há mais de 30 anos, já está aqui na sala comigo para dar essa aula e explicar direitinho como tudo isso funciona e como essa forma de enxergar a doença ajuda a melhorar a qualidade de vida e vai te ensinar a enfrentar melhor o diabetes depois do diagnóstico, né, Elaine? Ter não é a mesma coisa que ser. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado, Tom. Prazer enorme estar falando desse tema, que ele é extremamente pertinente para quem quer seguir com um processo de autocuidado eficaz, desenvolver qualidade de vida, mesmo tendo uma doença crônica como diabetes. Quando a gente fala de ter e ser, a gente sempre vai olhar para ter uma tomada de perspectiva do que é ter uma doença e ser doente. Quando a gente fala em ter algo, existe um ser que tem algo, né? Eu tenho essa caneta, né? Eu não sou essa caneta. Ser essa caneta, vai ser o centro de tudo que se refere somente a essa caneta, o que ela faz. Quando a gente fala que eu tenho uma doença, eu estou o quê? Acima da doença, né? Quando eu sou a doença, ela passa a ser o centro de tudo. E eu não tenho outras perspectivas, né? E a doença em si, quando falo uma doença crônica, ela já é extremamente desanimadora para a gente ouvir, né? É uma doença crônica que vai te acompanhar. Então, isso remete muito ao ser, quem eu sou na vida. Mas não. A doença, ela faz parte da nossa vida. Existe uma história antes e depois do diagnóstico. Para falar de uma maneira mais simples e mais clara, o ter, ele sempre vai me remeter que eu estou no controle. Eu faço as escolhas. O ser é como se a doença fizesse por mim. Eu não tenho controle, eu não consigo lidar. Por isso que quando a gente fala que eu tenho, isso sempre vai me levar para o caminho que eu estou no controle. E não quando eu sou aquilo, ele abrange de uma tal maneira que parece que eu não estou sobre o controle das coisas, né? Porque o ser, ele é algo muito além de um contexto, né? A gente fala que o ter diabetes é um eu como conteúdo, é uma parte da Elaine, é uma parte do Tom, mas ela não é todo ser. E quando você se coloca numa situação de ser algo, né? Tem mais a ver com aquela questão da negação, porque é muito natural, isso eu me coloco, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu acredito que eu me coloquei mais na situação de ser um doente do que ter uma doença. As pessoas normalmente se colocam nessa situação quando recebe um diagnóstico como o do diabetes? Sim, é uma característica nós humanos, né? A gente se confunde até o nosso ser com uma emoção. Se a pessoa ela tem um diagnóstico de depressão, né, ela é depressiva. Se a pessoa está triste, eu sou triste. Não, eu estou. É um estado. Estar triste, estar depressivo, estar alegre, estar com raiva, é um estado, né? Então, não me define. Mas, normalmente, a gente já pensa dessa maneira, né? Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa desanimada. E quando eu falo eu sou, eu faço uma ligação muito grande dos meus pensamentos e com a minha experiência. Porque a gente tem uma fusão muito grande daquilo que a gente pensa sobre nós. Então, a gente incorpora isso no nosso ser. E as nossas ações também, elas ficam restritivas. Do contrário, de quando eu falo sobre o ter, eu passo a ser observador do que está acontecendo comigo e fazer escolhas sobre aquilo. Mas, de imediato, a gente não consegue fazer isso. Acho que na vida também, em outras áreas,
a gente não tem desenvolver esse eu observador, que eu tenho uma prática na linha da psicologia que eu trabalho, de falar que é um eu como conteúdo e aquele eu como contexto, que está observando tudo que está acontecendo aqui. Então, ter diabetes é uma dos eus da minha vida, de quem eu sou. E para eu conviver bem com esse autocuidado, eu preciso estar sempre na minha possibilidade de escolher, não a doença escolher por mim. Tipo, eu não consigo, quando a gente fala assim, eu não consigo lidar com o controle, eu não consigo deixar de comer doce, eu estou colocando muito mais força nos meus desejos, nas minhas emoções, do que no meu eu, na minha cognição, que eu posso escolher acima dos meus desejos, das minhas emoções. Você costuma dizer uma frase que eu admiro muito e eu costumo compartilhar, né? O diabetes é uma vírgula e não um ponto final. Isso também tem a ver com o ser e o ter. Exato. Tudo que, quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença crônica, ela existe uma vida antes, existe uma vida depois, que ela vai ter continuidade. E é lógico que ninguém planeja, ninguém acorda, recebe o diagnóstico de uma doença e fala, opa, que legal, né? Agora eu tenho uma doença crônica e você vai, né, continuar a sua vida na mesma harmonia. Existe um processo de quê? De adaptação, né? De novos comportamentos, e tudo que é uma porta nova na nossa vida nos assusta, em qualquer área. O novo sempre ele traz muitas perspectivas que nós temos e depende muito do que é esse novo de diagnóstico. Então, sempre a sensação dessa vírgula, desse após, que ela vai ser ruim, né? Porque agora eu tenho uma doença crônica. Ela vem muito como limitantes para nós. Por isso que eu falo que não é uma vírgula, é uma vírgula e não um ponto final. O ponto final me limita. Agora, quando eu penso que eu continuo escrevendo a minha história, eu estou na gestão, eu estou nesse processo, eu estou nesse autocuidado, eu vou digerir ações, construir novos comportamentos para lidar com esse autocuidado, para ter um controle de glicemia e qualidade de vida sendo diabético. Agora, Elaine, às vezes a pessoa não percebe que ela está resumindo a vida de uma forma limitadora, apenas como uma pessoa doente, né? Como se atentar para isso de uma forma prática, né? De uma forma prática, como a gente pode ensinar para essas pessoas e até mesmo demonstrar exemplos práticos de que ela está sendo e não tendo uma doença? Então, o diagnóstico do diabetes, ele envolve, né, muitas variáveis, né? As crenças culturais sobre as doenças, o grupo, etnias, fatores sociais, fatores socioeconômicos. É importante a gente olhar para todas essas variáveis que envolvem, porque cada um vai ter um impacto diferente, que a gente fala que é o contexto. O contexto vai fazer eu olhar, interpretar a doença de maneira diferente um do outro. E a maneira que a pessoa ainda tem do que é a doença para ela vai ser um fator muito decisivo para o que você colocou, qual o momento que ela vai sair desse ser para esse ter. Então, essa interpretação, ela depende muito do acesso à informação, da equipe médica, também do acesso socioeconômico dessa pessoa, porque a informação liberta. Porque se eu tenho algo para mim, que a doença ela vai me levar à morte, que eu vou ficar cega, que eu posso perder um membro do meu corpo, eu vou viver num sistema sempre de ameaça, de ameaça, de ameaça. Eu só vou olhar para aquilo que pode acontecer de ruim comigo, que isso é derivado do mau controle. E quando eu tenho acesso a conhecimento, a informação, eu falo que começa um processo de liberdade, de libertação mesmo, desses pensamentos e desses conceitos, dessas crenças
até mesmo culturais que se tem sobre a doença. Então, em cada contexto, é preciso conhecer, por isso que eu falo, o paciente individualmente, para perceber qual é a necessidade que se tem de se trabalhar ali. É lógico que quando nós estamos falando dessa aula, a importância, porque é o interno que muda o externo, e não é o contrário, não é o externo. Internamente, eu preciso ter condições de interpretar esse momento da minha vida de forma diferente. Se eu tenho os mesmos conceitos, se eu só ouço a mesma coisa sobre diabetes, eu vou ficar em torno da doença, da doença, da doença. Por isso que educação em diabetes, conhecimento interno e externo, né, de como eu vou lidar com cada situação que está chegando a mim, é extremamente importante, porque elas vão me abalar emocionalmente. Então, a partir do momento em que você consegue se identificar, né, ou com ajuda psicológica, ou mesmo você se autoconhecendo, buscando a autoajuda, e identifica que você está num sistema de ameaça o tempo todo por conta da doença, né? Seja de uma forma inconsciente ou consciente, você está naquele sistema do ser doente, né? E não ter uma doença. É isso? Então, ao receber o diagnóstico de uma doença crônica como diabetes, é muito importante a gente pontuar que a gente vai passar por um processo de luto. O luto não significa apenas a perda de um ente querido. Pode ser a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, término, e pode ser o diagnóstico de uma doença crônica, que faz o quê? Muda o rumo da sua vida. Você precisa desenvolver novos comportamentos, interno e externo, para lidar com aquele novo contexto. E isso exige o quê? Uma questão também de passar por todas as fases. Então, a gente não vai receber o diagnóstico e amanhã está tudo bem. Existe o choque, a negação, a raiva. Por quê? Porque eu planejei a minha vida sem uma doença. E ok, ninguém acorda, ninguém quer, né? Ninguém planeja a vida. Ó, se eu ficar doente, vai acontecer isso. A gente planeja de ir em busca os nossos objetivos de uma maneira que tudo vai correr bem. Quando a gente muda esse rumo, como um diagnóstico repentino de uma doença, você tem que repensar muitas mudanças, né? Dentro desse contexto, as pessoas podem se perguntar, mas quando que termina esse processo de luto? Porque eu ainda não consigo olhar, eu não consigo aceitar. A gente precisa... eu gosto muito de uma definição de um filósofo americano, Thomas Edict, que ele fala que o processo de luto, ele termina quando a pessoa deixa de ser a dor para ela ter a dor, né? E no autocuidado, no controle do diabetes, é da mesma maneira. Quando eu passo de ser a doença para ter a doença. Porque se eu não faço essa transição, eu vou viver nesse sistema de ameaça. O nosso cérebro, ele tem 3 sistemas de autoproteção. É muito importante a gente pontuar isso para explicar o quanto que o sistema de ameaça é prejudicial. Nós temos o sistema de proteção, de autoproteção, o sistema de ameaça. Nós temos o sistema de direção e aquisição e o sistema de afiliação e de tranquilidade. No diagnóstico de uma doença crônica como diabetes, ele gera muito estresse, porque existe uma mudança de comportamento e depende muito dessa equipe médica ainda que dá o diagnóstico, que acolhe. Hoje ainda nós temos uma medicina muito mais humanizada, que foi muito diferente, por exemplo, do meu tempo de diagnóstico, né? Quando você recebia o diagnóstico, ele era em base de ameaça. Ou você se cuida, ou você vai ficar cego, ou vai ser isso, vai ser aquilo. Então, você já recebe uma ameaça no teu futuro, porque quem não recebe diagnóstico já pensa, o que vai ser do meu futuro? Eu vou poder fazer isso? Vai poder acontecer isso comigo? Eu acho que deve ter acontecido isso com você. 1000 questionamentos. Sim. Você se coloca dentro desse sistema de ameaça. E esse sistema de ameaça do nosso cérebro, ele tem como objetivo de autoproteção.
O nosso cérebro, ele não foi desenvolvido, ele não evoluiu para a felicidade, ele evoluiu para a nossa autoproteção, para nos proteger. Dentro desse sistema de proteção de ameaça, quanto mais a doença for ameaçadora, mais estresse vai gerar. Contando que, como eu já falei, a nossa rotina de autocuidado, ela é estressante. Até que você desenvolve aí o hábito de fazer tudo isso, monitorar, dieta, idas ao médico, exames, tudo isso vai gerar um sistema de estresse. E o corpo, ele vai reagir para isso, né? Porque ele precisa o quê? Se proteger. Ele entende que nós estamos em perigo, em ameaça o tempo inteiro. Se a gente tem uma fusão muito grande com os nossos pensamentos, né? Quando a gente, para a gente conseguir ficar mais claro, com pensamentos negativos, só focando nas complicações, esse sistema de ameaça, ele vai ficar muito mais ainda presente comigo. E eu vou precisar o quê? De toda vez de uma dose de cortisol, uma dose de cortisol. Por quê? Porque o meu cérebro entende que meu corpo está em perigo. E essa dose de cortisol acaba elevando a glicose, que é exatamente o que a gente tenta fugir para não ter as complicações. Exato. Existe uma questão fisiológica. Quando eu estou no sistema de ameaça, o cortisol é justamente para preparar o meu corpo para lutar e para fugir. Só que eu não tenho como lutar e fugir do autocuidado do diabetes. Ele está aqui, nos meus pensamentos, que vão influenciando as minhas emoções. Isso diariamente exige do meu corpo que uma reação todos os dias de dose de cortisol para poder lidar com isso. E o Dr. Rodrigo Mas que eu acho que ele vai falar muito sobre isso, né? As reações que isso traz no nosso corpo. Mas isso vem muito diante o quê? Com o que está na nossa mente, com o que nós estamos pensando, como eu estou interpretando tudo isso. Quando eu falo de fusão de pensamento e realidade, eu acabo vivendo o temor que eu tenho nos meus pensamentos, e aquilo passa a ser uma realidade. Eu posso ter medo do futuro. E diante de emoções aversivas, de medo, de insegurança, a gente quer fazer o quê? Se esquivar, fugir. Então, muitas vezes, eu tenho uma questão da negação, de se esquivar, de não entrar em contato com isso, mas eu sempre vou ter uma lembrança no meu corpo fisiológico, porque é muito diferente da gente se esquivar e fugir de problemas, de eu ter um impulso e fazer compras ou outra coisa para não lidar com aquele sentimento aversivo. A glicemia alta, ela traz resultados no meu corpo que mostra para mim, quando eu estou cansado, quando eu estou com muita sede, isso vai me lembrar que posso me trazer complicações. Então, você percebe como isso vai gerando um sistema de estresse contínuo e a gente... esse vira quase que um estresse crônico, né? E o fugir dessa realidade vai fazer o quê? Vai só contribuir para o mau controle da doença. Por isso que eu preciso entrar em contato com isso que é aversivo, entrar em contato com os meus medos, com as minhas inseguranças. Eu sempre falo para os meus pacientes, coloca uma folha e no centro você especifica, né? Estou com muito medo. E tudo que esse medo está te gerando, raiva, angústia, ansiedade, e entre em contato com isso. Entre em contato com essas dores. Entre em contato com essas emoções. Não dá para fugir dela. Eu começo a observar. Quando eu começo a observar, eu não vou mais ser guiado pelas minhas emoções. Eu passo a tomar ações com mais consciência, né? Independente do que eu estou sentindo. E a aceitação é um processo que ajuda a melhorar tudo isso, não é? Sim, a aceitação, eu fiz até um sim, né? Porque é muito complexo a gente falar da aceitação como se fosse algo determinante. Aceitei, pronto. Mas calma, porque é o assunto da nossa próxima aula, tá?
Eu só tô dando um aperitivo aqui. A aceitação, ela nunca é determinante, né? Eu pego novamente a frase de Thomas Edict para poder falar sobre isso, né? Que é passar a ter a doença, né? E sair da condição de ser a doença. Mas eu preciso olhar para todos os dias que eu tenho algo. Eu tenho que conviver com algum incômodo. Eu tenho que viver com algum momento que aquilo me deixa triste. Aceitação é isso, é saber que eu tenho que lidar com autocuidado, com diabetes. Até que isso vai ficando de maneira mais suave, mais clara. Mas a gente não pode fazer disso um conto de fadas, porque não é. A vida não tem nada de conto de fadas, né? Mas isso é o assunto da nossa próxima aula. Para finalizar essa aula do ser ou ter uma doença, tem alguma ponderação, alguma colocação, Elaine Rosa? Desenvolver o eu como contexto. Ser auto-observador de quem eu sou. Quando eu começo a perceber que eu estou triste, mas eu não sou triste. Quando eu começo a observar que eu tenho uma doença, mas eu não sou a doença. Eu falo que a gente precisa sempre estar colocando isso em prática em todas as áreas da nossa vida, né? Hoje eu amanheci extremamente desanimado, né? Hoje eu não queria medir a glicemia, hoje eu não quero fazer nada. É um estado de quem eu sou, e não o meu ser, né? Eu estar estressado é diferente de ser estressado. Quando eu falo assim que, nossa, aquela pessoa aquela pessoa é um ser muito estressado, eu estou denominando toda a vida dela. E a gente precisa sempre estar atento nos observando. Por isso que o autoconhecimento é importante, que eu passo a observar o que está acontecendo comigo, né? E a doença, ela não vai sendo mais o centro. Isso não quer dizer que a doença não é o centro, que eu não vou deixar de cuidar. Não, ao contrário, o ter me passa a observar e ter escolhas conscientes que me leva a ter qualidade de vida. Isso vale para tudo na vida, né? A Elaine não é só psicóloga, a Elaine não é uma pessoa que convive com o diabetes, a Elaine não é a companheira do Fernando, a Elaine é muito mais do que tudo isso. Então, tudo isso são apenas vírgulas na vida da Elaine. Exato, Tom. Eu falo que a Elaine, como psicóloga, é um conteúdo de quem eu sou. A Elaine, que tem diabetes, é um conteúdo de quem eu sou. O eu, como contexto, ele observa tudo isso. E ele decide, né? Ele me ajuda a fazer as melhores escolhas, né? A Elaine, ela tem N eus que ainda quer ser, que quer viver, que eu falo que é a pessoa que eu quero ser. Então, a pessoa que eu quero ser com diabetes é uma pessoa que tem a qualidade de vida, que busca saúde, e esse sempre é a pessoa que eu quero ser. E quando eu quero ser algo, eu estou sempre em busca, porque ela está no infinito, ela não está pronta, não vai chegar um momento que eu fui, não dá, o ser não tem finitude, né? Ele está sempre em busca. Então, eu acho que se eu falasse a dica final é que não tem um fim, é sempre a busca. Isso aí. Então, Elaine, obrigado por essa aula. Na próxima a gente vai falar sobre aceitação e como o processo de aceitação pode ajudar a melhorar a qualidade de vida de quem convive com diabetes. Então não perca a próxima aula que a Elaine preparou para a gente. É uma aula mais profunda ainda também. Então já vai preparado que tem muito assunto. Elaine, a gente já se vê, né? Tá bom, Tom, até daqui a pouco. Te espero, até daqui a pouco.